nova vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não pôde deter. Jesus nesse nome há poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não pôde deter. Jesus nesse nome há poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, eu quero amá-lo até o fim. De perdoar e salvar, uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, eu quero amá-lo até o fim, amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar, uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, eu quero amá-lo até o fim, amá-lo até o fim. Boa noite, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, sejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, no Salvador Jesus. Bem-vindos ao devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, Igreja Luterana em Copacabana. É uma alegria tê-los conosco nesta noite. Estamos saudando a todos que são membros desta igreja e também convidados, amigos que nos acompanham de algum lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Você sabe, toda quinta-feira, 19h30, temos esse compromisso, esse encontro, que é uma oportunidade que a igreja oferece a você de refletir, estudar um pouco mais da palavra de Deus. Às vezes sou eu, pastor Tardelli, o pastor da igreja, quem dirige o encontro. Às vezes são convidados nossos, membros de nossa igreja, que nós capacitamos e autorizamos trazer esta palavra, ou até um convidado, um pastor ou alguém de uma congregação irmã nossa. É meu privilégio hoje estar com vocês. Nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nosso texto
base do devocional desta noite é o texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 12 até o versículo 20. Gálatas 4, 12 a 20. Nós estamos lendo a carta aos Gálatas aqui como igreja, todos os dias. Nós temos um curso, uma série de estudos que nós também oferecemos aos nossos membros e também aos amigos de nossa igreja. Todos os dias lemos versículo por versículo da palavra de Deus. E agora nós estamos estudando Gálatas. Nesta semana temos estado estudando Gálatas capítulo 4 e eu vou concentrar a mensagem deste devocional especificamente do versículo 12 até o versículo 20. Palavra do Senhor. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que eu lhes peço, irmãos. Vocês não me ofendem em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Estes que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Até aqui a nossa leitura. Gálatas 4, 12 a 20 é o nosso texto da leitura diária que nós estamos fazendo aqui na igreja. Estamos estudando esta carta de Paulo aos Gálatas, que é uma carta onde o apóstolo luta para esclarecer o Evangelho e para trazer os Gálatas de volta para uma compreensão e uma vivência adequada do Evangelho. E nesta parte do livro, ele fala de algo que é um desafio para qualquer pastor falar, que é essa relação entre as pessoas e os pastores, entre a igreja e o seu guia espiritual. É uma passagem que termina, inclusive, de um jeito, num tom negativo. Estou perplexo, diz Paulo. Não é uma passagem fácil, motivadora das Santas Escrituras. E é uma passagem que fala, em primeiro lugar, desta relação entre o povo de Deus e esta figura pública, esta pessoa chamada por Deus e pelo próprio povo a ser o seu guia espiritual, o seu pastor oficial. Mas também ela pode ser uma passagem aproveitada pela gente para lidar com situações entre qualquer pessoa que, mesmo não sendo um pastor formal e oficial, seja um pastor na prática, seja alguém que se preocupe com o bem-estar espiritual de alguém, alguém que tenta ajudar,
com a mensagem do Evangelho. Nem todas as pessoas que pastoreiam são pastores. E, infelizmente, nem todos os pastores pastoreiam. O que o Paulo está dizendo aqui é algo, na verdade, até bem simples. Vamos lembrar. Um grupo de falsos professores da Bíblia havia invadido as igrejas cristãs que Paulo tinha fundado na região da Galácia. E estes professores estavam ensinando uma mensagem diferente. Quem está acompanhando este estudo, ou já leu a carta aos Gálatas, já se deu conta disso. Especialmente, Paulo tinha ensinado aos Gálatas aquilo que ele ensinava em todas as igrejas, que era o ensino que ele havia recebido dos apóstolos e de Jesus. Somos salvos por Deus, não por coisas que nós fazemos, mas pela fé em Cristo. Só que os professores novos chegaram na Galácia dizendo: de jeito nenhum, não está certo isso. Desse jeito, apenas pela fé, vocês não agradarão a Deus de verdade e nunca serão salvos. Vocês nunca serão aceitos por Deus, a menos que vocês obedeçam à lei de Deus, incansavelmente. Para não ficar dúvida, gente, resumindo, os falsos pastores ensinavam que o cristianismo funcionava assim: creia em Jesus, obedeça a lei e então você será salvo. Paulo tinha ensinado diferente. Creia em Jesus, você é salvo por esta fé, e então, com a fé, com a salvação nas tuas mãos, você obedece à lei de Deus na sua vida. Em outras palavras, eles diziam, os falsos profetas, que fé e obediência iam juntas e o resultado das duas era a salvação. Paulo dizia: não, fé e salvação andam juntas e como resultado você tem a obediência. Toda a carta de Gálatas é sobre isso. E temos visto como Paulo é chato com esse negócio. Se alguém ainda não se deu conta o porquê Paulo é tão incisivo, por favor, isso é extremamente importante. Paulo nos diz que são duas abordagens que fazem toda a diferença. E estas duas abordagens são duas religiões diferentes, duas filosofias diferentes, duas visões de realidade diferentes, duas psicologias, duas antropologias, duas sociologias diferentes, tudo diferente. Não são apenas nuances da fé, são duas coisas diferentes e fazem diferença em tudo o que a gente faz e como a gente vive. E é por isso que Paulo briga para que se tenha um entendimento correto. E aqui no capítulo 4 ele traz essa questão fascinante, que é a diferença entre o ministério pastoral dele e a diferença dos falsos pastores. Ele contrasta o trabalho dele com o trabalho dos professores, na forma de aconselhar, na forma de pregar, na forma de cuidar das pessoas que estavam lá. E ao fazer isso, Paulo também nos mostra, uma vez mais, qual é a essência do verdadeiro evangelho e do verdadeiro ministério pastoral. Como a relação entre pastores e cristãos deveria ser. Duas coisas, tá, gente? De novo, para a vida de uma igreja, mas também para qualquer relação entre uma pessoa e outra, onde uma pessoa está pastoreando, cuidando dela.
A base para esta mensagem é o versículo 12, que diz assim: se tornem como eu me tornei. Perdão, se tornem como eu, porque eu me tornei como vocês. Sejam como eu, porque eu sou e fui como vocês. Dois lados, duas cláusulas. E isso só pode ser alcançado pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Vamos começar com essa primeira parte aqui. Paulo dizendo que ele se tornou como os Gálatas. Porque foi o que aconteceu primeiro. A relação de Paulo com os Gálatas começou desse jeito. Ele se tornando como os Gálatas. Paulo sendo flexível. Paulo se adaptou. E Paulo já tinha dito em outro lugar, 1 Coríntios 9, que essa era a sua filosofia de pastorado, o seu jeito de ser pastor, servo da palavra. Lembram? Como os judeus eu me faço judeu, com os gregos eu me faço grego, com os fracos eu me faço fraco, com os de dentro da igreja eu sou como alguém de dentro, com os de fora da igreja eu sou como os de fora da igreja. Eu me torno todas as coisas, o que preciso for, para alcançar todos e poder ganhar a alguns. Isso para alguns soa meio superficial e talvez até manipulativo, mas a gente precisa entender essa atitude pastoral que o apóstolo Paulo tinha. Paulo não estava sendo volátil ou não estava fazendo concessões com respeito ao coração da mensagem cristã. O que Paulo está dizendo é que ele, onde quer que ele ia, ele tentava entender o que cada povo, o que cada cidade, o que cada cultura pensava, como cada um sentia. E ele adaptava o seu ministério pastoral para as necessidades dessas pessoas, para as dificuldades que elas tinham, para as questões daquela cultura. Isso é se tornar como alguém. E o que é interessante, gente, é que esse argumento do apóstolo Paulo aparece aqui no meio da carta de Paulo aos Gálatas. Por que isso? Por quê? Porque até aqui no capítulo 4, desde o versículo 1 do primeiro capítulo, o que o Paulo fez? Paulo foi absolutamente inflexível, teimoso, firme naquilo que ele denomina o Evangelho. Ele disse que a diferença entre ser salvo pela minha performance e ser salvo por Cristo era uma diferença que ele estava pronto para lutar por ela até morrer por ela. Se tiver que botar o dedo na cara do Pedro, eu boto por causa do Evangelho. E ele fez isso. Em Romanos, Paulo chega a dizer: eu não me importo se os apóstolos ficarem contra mim. Em outro lugar ele diz assim: eu não me importo se um anjo do céu aparecer no meio da igreja, no meio da minha pregação, com toda a sua glória e brilho, com a sua voz potente, e vai deixar todo mundo encantado e apavorado. E se esse anjo que aparecer na igreja falar assim: não acreditem no que o Paulo está dizendo, não acreditem na doutrina da justificação pela fé e pela graça, não somos salvos pela fé e pela graça, somente pela fé. As pessoas vão precisar de seus méritos, vão precisar de suas realizações. Paulo diz que se isso acontecesse, se um anjo aparecesse com um outro evangelho, ele iria derrubar o anjo, ele iria calar a boca do anjo, na porrada se fosse preciso. Ele expulsaria o anjo da igreja. Sabem por quê? Por causa do Evangelho. Não se mexe no Evangelho, não se contamina no Evangelho, nada fica no lugar do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira. Todo aquele que crê nele tem vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus.
Deus estava consigo reconciliando o pecador, ou como diz no próprio capítulo 4, um pouquinho antes desse texto, né? Em Cristo fomos adotados e agora podemos, porque o Espírito Santo vive em nós, chamar Deus de Abba, Paizinho. Gente, esse é o Evangelho e essa é a causa mais digna da gente ir para a rua, da gente levar uma bandeira no nosso coração, da gente resistir, da gente lutar, até da gente morrer. Obras, sentimentos, experiências espirituais, o que for, nada fica no lugar do Evangelho, nada pode diminuir ou aumentar ou questionar o poder do Evangelho. Vejam Paulo na carta aos Gálatas, absolutamente inflexível sobre o Evangelho. E aí, no meio da carta, de repente ele sai com essa, gente. Ele diz: mas eu me tornei como vocês. Olha que interessante isso. E o significado disso. A marca de que a gente compreendeu o Evangelho, a marca de que nós somos salvos pela graça e estamos vivendo nesta graça, é que a gente não faz mais dos detalhes da religião um caso de polícia. Não perdemos a floresta por causa de uma árvore, não nos tornamos PhDs no que não merece doutorado, nas minúcias, nos detalhes. Um sinal de que a gente não entendeu ou não está vivendo o Evangelho, de que Deus nos ama por causa de Jesus, é que a gente está desesperadamente tentando superar nossas inseguranças, remendar nossa autoestima, tentando nos justificar sozinhos, sem Deus. E uma das coisas que a gente faz nessa tentativa é pegar os detalhes da fé, os detalhes da Bíblia, os detalhes da teologia, os detalhes da igreja, e a gente pega até os detalhes da sociedade, como a sociedade faz as coisas, e a gente insiste que tudo tem que estar nos seus mínimos detalhes, no lugar certo, que tudo tem que ser feito perfeitamente, tudo em sintonia nos mínimos detalhes. Por quê? É o nosso jeito de dizer que nós estamos certos, os outros estão errados, que nós somos bons e os outros são ruins ou não são tão bons como a gente. Paulo está dizendo que uma das marcas de que uma pessoa já foi amolecida, sensibilizada profundamente pelo Evangelho, é que ela é absolutamente inflexível sobre a centralidade do Evangelho, ao mesmo tempo que ela é incrivelmente flexível sobre todo o resto. Queridos, quando a gente acrescenta coisas no Evangelho, a gente subtrai o Evangelho do Evangelho. Quando a gente diz, como os falsos pastores no tempo do Gálatas, que não é suficiente crer em Cristo, que a gente tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, para que realmente sejamos considerados cristãos, bons cristãos, a gente está anulando a cruz de Cristo. Não dá para acrescentar sem subtrair. Estamos arruinando o Evangelho. Ele não pode ser alterado. E por isso Paulo diz que se nós entendemos profundamente o Evangelho, seremos pessoas flexíveis nos detalhes da religião. Eu vim e me adaptei, diz Paulo. Eu vim e aprendi com vocês. Eu vim e busquei me encaixar para poder pregar-lhes o Evangelho, para poder ser um bom pastor de vocês. Eu não forcei ninguém a repetir tudo que as outras igrejas fazem em outros lugares. Eu não forcei ninguém a gostar das mesmas coisas que eu gosto na minha vida devocional com Deus.
A gente manteve algumas coisas para o bem da unidade, mas a gente não faz um cavalo de batalha sobre tudo que é detalhe, sobre a forma de fazer as coisas na igreja. Paulo está ensinando isso aqui, gente. Paulo foi aos Gálatas assim, da mesma forma que Jesus veio. Jesus veio e ele se encarnou. Jesus Cristo não veio como um ser totalmente outro, sobrenatural, obcecado com detalhes da religião. Ele se tornou carne, ele se tornou um de nós. Eu me fiz como um de vocês. Isso é Jesus. E esse é Paulo. Jesus se tornou alguém parecido como o ser humano, para poder entender o ser humano e ser entendido e ser abraçado. E aí nós vamos para o segundo ponto desta mensagem, deste versículo, porque Paulo diz: eu sou como vocês, eu me fiz como vocês, Gálatas, sejam como eu. Porque eu fiz isso primeiro e dei para vocês o exemplo, agora então sejam como eu, façam o que eu fiz. O jeito de viver o Evangelho, ele não é apenas flexível, mas ele é normativo. Por isso que Paulo diz: façam o que eu faço. Ele está dando uma norma, um mandamento, uma orientação. E aí tem duas coisas para a gente desdobrar aqui. Primeiro, Paulo literalmente está dizendo: eu não quero deixar vocês como vocês estão, eu não quero deixar as coisas como estão. Eu vou sempre estimular vocês a amadurecer, eu vou sempre estimular vocês a crescer. Que bonito tudo que Deus já fez na vida de vocês, mas eu, como vosso pastor, tenho a responsabilidade de lhes ajudar a lutar, a vencer novas batalhas e a se tornar uma pessoa ainda mais parecida como Jesus. Amadureçam, diz Paulo, cresçam, mudem. Vou rogar isso para vocês, como vosso pastor. E Paulo está dizendo isso com base no seu próprio exemplo, mas certamente também Paulo está dizendo isso sabendo que é apenas pela graça de Deus que a gente consegue dar passos e avançar neste entendimento e nesta prática. Não há outra forma. Somente a graça de Deus, o Espírito Santo trabalhando em nós, é que pode nos ajudar a viver assim, porque naturalmente, na nossa carne humana e pecaminosa, nós não queremos essa atitude. Nós somos pessoas machucadas que agora são enviadas a curar os machucados dos outros. Alguns de nós somos mais abertos, somos mais suaves com as nossas fraquezas, e aí por causa disso talvez a gente não queira muito confronto. A gente só quer amar as pessoas, ser amado, e a gente não traz nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de desafio para que a pessoa cresça na sua fé. Outras pessoas são mais disciplinadas, são mais exigentes de si mesma, mas também do outro. E aí estas pessoas até mesmo são boas em confrontar, em desafiar o outro, mas não são tão boas em se adaptar. No fim, somos todos na igreja diferentes, e por causa do estrago do pecado na nossa vida, ninguém consegue ser perfeito nesta empatia do Evangelho. Ninguém espontaneamente vive dizendo: se tornem como eu, porque eu me tornei como você. Somos muito mais. Se tornem como eu. Vamos, estou esperando. Seja como eu. Como é que a gente pode ser o tipo de pessoas que vive o Evangelho desta forma que Paulo está convidando os Gálatas a viver? Como é que a gente pode desenvolver essa humildade, esse respeito, essa atitude receptiva e amorosa que não torce a cara para tudo, que não se escandaliza com tudo, que não faz guerra com tudo?
para que as pessoas se sintam mais confortáveis para compartilhar com a gente as suas lutas, as suas perguntas, porque sabem que não vamos imediatamente agarrá-las do pescoço, criticá-las. Como é que a gente pode ser pessoas acessíveis e ao mesmo tempo firmes no Evangelho? Como Jack Nicholson, naquele filme Melhor é Impossível, né? Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Lembram do filme? Ele é aquele cara obsessivo, aquele cara impulsivo, aquele cara incapaz de elogiar alguém. Só o que ele faz na vida é insultar. Em determinado momento, depois de muita interação, a personagem da Ellen Hunt diz para ele, ambos ganharam um Oscar por causa dessa atuação, ela diz para ele em algum momento: eu quero um elogio teu. E ela está braba com ele e dá um ultimato para ele: me elogie, Melvin, uma só vez, me elogie, vamos lá. E ele, por causa da atitude dela, receptiva, empática, amorosa, evangélica, ele finalmente diz: você me faz querer ser um homem melhor. Que elogio, gente. Não há nada mais bonito que alguém dizer isso para a gente. Que um filho, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho: você me faz querer melhorar, querer ser uma pessoa melhor, mais em paz, mais amorosa, mais alegre, mais esperançosa, de mais fé, mais próxima de Deus. Como é que a gente pode se tornar pessoas assim, que os outros se inspiram, querem estar próximo, querem receber o testemunho do Evangelho? É o tema da carta aos Gálatas. A salvação pela fé em Cristo, que Deus não nos considera com base às nossas realizações, ao nosso currículo pessoal, mas que Ele nos considera, que Ele nos justifica com base ao currículo de Jesus, com base às obras de Jesus, por causa do que Jesus fez em sua vida, como nosso substituto, e também em sua morte, como nosso substituto. Nós somos perfeitamente, incondicionalmente amados por Deus, apesar dos nossos pecados. E essa aceitação de Deus, essa generosidade de Deus, esse olhar dele é o que nos permite e nos capacita a não apenas ser firmes na fé, firmes na doutrina, mas também flexíveis, adaptáveis nos detalhes, acessíveis e compreensíveis às pessoas com as quais nós convivemos, sejam elas irmãos ou irmãs da nossa igreja ou não, não importa. Todos pecamos e carecemos da graça de Deus. O que nos difere de qualquer pessoa, dentro ou fora da igreja, que a gente possa estar rotulando hoje de desgraçado, de pecador, ou de um cristão de nível inferior, o que nos difere é que a graça de Deus nos alcançou. Não somos melhores que ninguém, fomos perdoados, e o Espírito Santo nos fez entender e valorizar isso. Abba, Pai, nos deu essa felicidade que Paulo está perplexo que os Gálatas estão jogando na lata de lixo. No nível, querida igreja, que isso acontece dentro do teu coração. O quanto mais você mergulha, e ao mergulhar, se banha, e ao se banhar, cresce, se purifica nesta graça, nesta experiência com a cruz de Cristo, é que nós poderemos então entrar na vida de outras pessoas com a humildade, com o respeito
e não com um ar de superioridade, para falar de Jesus, para aconselhá-las, para cuidar delas, para exortá-las também, para chamá-las ao arrependimento também quando for apropriado. Mas fazemos isso não de cima para baixo, mas do lado da pessoa. Eu me tornei como vocês, buscando entendê-la, falando a língua dela, porque nós já fomos libertos da necessidade e do vício de ter que fingir que somos melhores que os outros, de ter que aparentar, de ter que nos justificar sozinhos. É por aí que nós podemos dizer: se torne como eu, porque eu me tornei como você. E é só esta atitude que realmente pode impactar profundamente a vida de alguém com o amor de Deus. É só com essa atitude, gente, que você poderá entrar no coração de um familiar, de um vizinho, de alguém que você quer testemunhar o Evangelho. Eu me tornei como você. Vem, faça igual, siga o mesmo Jesus, tenha a mesma atitude, a mesma fé. Eu vou concluir com algumas aplicações muito rápidas, pensando na minha igreja, mas em todos também que nos acompanham neste devocional. Meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar, precisamos de pastores. E eu falo de pastores nos dois sentidos que eu estou usando neste devocional. Tanto pastores de uma igreja, de nossa igreja, como também pessoas que caminhem pastoralmente com a gente, mesmo que não tenham o título de pastor. Precisamos de professores, de conselheiros, de líderes, de amigos cristãos que cuidem e velem por nossas almas, porque não vamos conseguir sozinhos. Precisamos de mentores na fé, mais experientes, mais cascudos na fé, mais amadurecidos na fé, que já se banharam mais vezes na graça e no Evangelho, que já foram mais sensibilizados, que têm mais tempo no colo do Abba, do Paizinho Celestial, com quem possamos conversar, com quem possamos aprender, pessoas de confiança para a gente desabafar, para a gente confessar nossos pecados, para a gente ter intimidade de pedir: por favor, me ajude com esse problema. Deixa eu prestar contas para você, seja o meu fiscal evangélico que me acompanha na minha luta. Vocês têm essas pessoas. Vocês podem ter, vocês devem ter. E se vocês já as têm, vocês estão fazendo uso deste presente de Deus na vida de vocês. Precisamos, podemos, de novo, pastores de clerical, pastores chamados por Deus e ordenados por Deus para esta função, mas também pastores no dia a dia, irmãos e irmãs na fé, que caminham comigo, com você, acompanhando de perto o teu crescimento. 2, precisamos de pastores que compreendem o Evangelho como Paulo. Pastores que estejam dispostos a se tornar como vocês e depois lhes convidam para se tornar como eles. As duas coisas. Tem muito pastor e tem muita igreja e tem muito cristão que diz assim: se tornem como eu, venham para a minha igreja, sejam assim, mas eles nunca se adaptam, eles nunca arredam pé, eles brigam por cada detalhe, eles torcem a cara por cada situação, eles nunca se sensibilizam. Pessoas rígidas, exigentes. E por outro lado, tem muitos pastores, e tem muitas igrejas, e tem muitos cristãos que não. O problema deles é o contrário. Eles são super adaptáveis.
eles são super flexíveis. Só que aí eles acabam flexibilizando o evangelho, flexibilizando a doutrina, por assim dizer. E aí nunca convidam, porque não sabem e não podem convidar alguém para se tornar como eles. Porque não possuem um exemplo de vida para dizer, um exemplo de discipulado digno de ser seguido e imitado. Ambos pastores e igrejas são tóxicos para você. Precisamos da atenção, do equilíbrio, inflexíveis no evangelho, flexíveis em todas as outras coisas que não fazem diferença no fundo, no entendimento do evangelho. Flexíveis nos detalhes, nos formatos, nas tradições, nos aspectos culturais de uma sociedade ou de uma família ou de uma pessoa. E por último, precisamos de pastores que trabalhem até que Cristo seja formado em vocês. É o que Paulo diz no final. Me acompanhe aqui. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vocês. Olhem essa linguagem, gente. Meus filhos, dores do parto. Diane teve dores de parto com a nossa terceira filha, e a gente não esquece disso. E a gente sabe também, né, pais, mães, que não é apenas a dor do parto, mas toda a vida de um pai e de uma mãe, ela é dolorosa. Ainda ontem eu conversava com um casal que está considerando a ter filhos, os medos, né? Os medos que tem. Puxa, agora daí não vai ter mais ninguém para eu dar a criança quando ela chorar. Ela é sua. Não tem mais ninguém para chamar, eu quero ir para casa. É uma responsabilidade perpétua. O que às vezes as mães descobrem logo do início, mas os pais vão descobrindo depois, é que os filhos vão direto para o nosso coração. Nosso coração não pertence mais a gente. É duro isso. Você não poderá mais ser feliz a menos que os seus filhos também o sejam. Paulo está preocupado com a felicidade dos Gálatas, porque o legalismo que eles estão entrando está tornando eles pessoas mais amargas, pessoas mais desesperadas, pessoas mais infelizes. E essa infelicidade deles afeta o Paulo, porque é assim. Se seus filhos estão infelizes, não importa o quanto você tenta, você também está. A Glória Pérez termina assim, desculpem o spoiler, a série sobre o assassinato de sua filha, né? Depois de 30 anos de sofrimento, ela diz: eu vivo as felicidades possíveis, mas eu sei que a minha felicidade nunca mais será plena. Os corações dos pais estão pulsando com os filhos, a gente entrega o coração para os filhos. Quando eu me despedi da minha primeira igreja, foi a primeira e a única vez que eu passei por isso, e dói muito. Eu lembro de pregar sobre 1 Tessalonicenses, especialmente o capítulo 3, o versículo 8, que diz assim: porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Eu vivo porque você está firme em Cristo. A tua firmeza traz vida para mim, traz felicidade para mim. Agora olha o contrário disso. E na época eu só tinha a Nina, eu estava começando a minha vida de pai, mas hoje eu tenho 3 filhos. E tudo é muito mais nítido para mim. O que o Paulo está dizendo? Eu recebi boas notícias. Me disseram que vocês aí em Tessalônica estão firmes no Senhor.
vocês estão crescendo no Evangelho. Então, por causa disso, sendo muito mais felizes. E é assim que vocês enfrentam os problemas. Quando eu ouvi essas notícias, eu me enchi de felicidade. Eu me enchi de vida. Eu e os demais aqui estamos vivendo. Felizes por causa das boas notícias sobre a fé de vocês. Ser pastor é como ser uma mãe. O seu coração pulsa fora do peito. O seu coração viaja com seus filhos. E se os seus filhos estiverem infelizes, fracos na fé, você morre. Morre um pouco. E não tem nada que possa ser feito. Se quisermos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, sermos verdadeiramente pastores, agentes de transformação do Evangelho na vida das pessoas, a gente perde o nosso coração, a gente entrega para os outros. Paulo está dizendo, eu estou com dores de parto, até que Cristo seja realmente formado, até que vocês tenham Cristo do lado de vocês de uma forma tão real que vocês não caem mais nas tentações do legalismo, que vocês são super sensíveis e desfrutem da paz que Deus tem para vocês. Isso é maravilhoso como Deus escolheu trabalhar. Deus não escolheu trabalhar diretamente com as pessoas. Ele escolheu enviar outros para cuidar das pessoas. Pastores, oficiais ou não. Seres humanos. Homens e mulheres que pastoreiam os outros, que testemunham o amor de Deus. Em casa, no trabalho, na sociedade. Se tornem como eu, porque eu me tornei como vocês. Se a gente se envolver nesse tipo de relação, de cristianismo, podemos dizer adeus para o nosso coração, porque as pessoas com as quais nós nos vamos envolver no amor de Cristo, se elas não estiverem firmes, se elas se afastam de Deus, a gente morre um pouquinho. Ainda assim, vale a pena. Encontre pessoas assim, para você estar perto. Te deixe ser pastoreado por alguém assim, que te ama tanto ao ponto de que você pode até matá-la de desgosto, de sofrimento com a tua teimosia, com a tua inércia espiritual, ou fazer os corações delas explodirem de alegria e felicidade e vida com o teu crescimento. É esse tipo de pessoa que você precisa do teu lado para te conduzir na fé. Não aceite ninguém menos que isso. E na medida que vocês estão crescendo, seja você também uma pessoa assim, um pastor assim para alguém. Por quê? Porque Jesus é assim. E Jesus te quer envolvido no seu ministério do Evangelho, de cuidar de pessoas com o amor de Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como Jesus vive por você, viva para os outros. Mesmo que custe o seu coração. Não tem nada melhor que isso. E Jesus vai te dar o suficiente a cada dia. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, nos despedimos nesta noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor de Deus Pai e na companhia do Espírito Santo. Que este devocional tenha sido uma bênção para você e traga frutos do Evangelho na vossa vida, onde quer que você esteja. Um convite a todos os cavalheiros, os homens de nossa igreja, para o nosso encontro de estudo bíblico amanhã à noite, 19h30, pela internet. É um estudo que nós fazemos online. Todos que quiserem participar, enviem uma mensagem para a gente. Se não tem ainda os detalhes, deixe o seu recado para a gente entrar em contato. Amanhã, então, nosso encontro de estudo bíblico com os homens de nossa congregação. A todos uma feliz e abençoada noite.